Sejam todos bem-vindos, então, ao nosso estudo de Romanos para o dia a dia, né? E hoje nós vamos falar sobre a condição do mundo que faz necessária a justificação. Estamos caminhando nos versículos de Romanos e fomos até o versículo 18 do capítulo 1, aproximadamente, na semana passada. E hoje nós vamos continuar, então, a partir desta passagem. Agora, essa parte da nossa lição, nós vamos ir até o capítulo 3, versículo 20, falando sobre a condição do mundo que fez que trouxe a necessidade da justificação e entender o que isso quer dizer. Quando nós olhamos para os escritos do apóstolo Paulo, o método que ele usa para ensinar as escrituras, nós conseguimos ver que ele é bem estruturado, né? Paulo ele fala de uma forma progressiva, ele ensina de uma forma progressiva através das escrituras. Ele escreve em uma ordem bem bacana de se estudar e de se entender. Uma das características do apóstolo Paulo nas suas cartas, inspiradas por Deus, logicamente, lembre-se que a inspiração de Deus em seus autores não mudou a característica dos seus autores. Deus não fez com que uma pessoa sem cultura se tornasse culto pelo fato de estar inspirando-a na revelação. Não, não é isso. A inspiração da revelação de Deus não interferiu na personalidade, na cultura, no estilo que a pessoa tinha quando recebeu a revelação. Muitos deles nem sabiam que estavam escrevendo a revelação e outros sabiam que estavam recebendo a revelação de Deus. Profetas diziam, assim diz o Senhor, então eles sabiam. E Paulo também, em uma certa ocasião, disse que assim como eu recebi do Senhor, eu os transmito a vocês. Então ele recebeu ensinamentos do Senhor e transmitia. Mas Deus sempre deixou com que a característica humana de cada um, a personalidade de cada um, fosse ali preservada no ato da inspiração. Isso é um assunto para uma outra matéria. E Paulo, ele tinha uma característica, e essa característica era que ele sempre trazia ali uma compreensão geral do assunto, como se fosse um tema, como se fosse uma preposição do assunto, e depois que ele traz aquilo, ele pega, então, como se fosse uma tese, né? Ele pega, então, e começa a discorrer sobre o assunto. Nós podemos ver isso quando ele escreveu aí capítulo 1, versículo 16 e 17, apresentando a tese. Ali não é só do capítulo 1, mas ali ele apresenta a tese da carta em si. Lembra que eu falei sobre isso, né? Capítulo 1, versículo 16 e 17 é a tese da carta. Se eu tiver que resumir o que a carta diz, a carta aos Romanos diz, é versículos 16 e 17 do capítulo 1. Todo o resto da carta desenvolve esta tese no versículo 16 e 17. No capítulo 3, versículo 21, novamente ele apresenta dessa mesma forma uma verdade sobre a justificação pela fé. E depois, então, no capítulo 3, versículos 22 até no capítulo 4, versículo 25, ele desenvolve a tese que ele colocou ali no versículo 21 sobre a justificação pela fé. Então isso é muito bacana. É bom a gente compreender isso para quando a gente começa a ler e entender e se aprofundar na característica do leitor, do autor, perdão, na característica da pessoa que ali escreveu aquilo que Deus inspirou, você começa a entender melhor o raciocínio em si. No capítulo 6, versículo 14, a mesma coisa. Ele apresenta o princípio, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E aí depois, então, do versículo 15 até o capítulo 8, versículo 39, ele vem estendendo, desenvolvendo, trazendo ilustrações, contrastes, explicações detalhadas sobre isso, sobre a questão do domínio do pecado sobre a lei e sobre a graça. Isso é muito importante. A primeira seção desta carta
que é do capítulo 1, versículo 18, até ali o capítulo 3, versículo 20, nós encontramos esse traço de Paulo também. Capítulo 1, versículo 18, apresenta o princípio. Alguém leia para mim, por favor. Capítulo 1, versículo 18. Quem achar pode ler, tá bom? Romanos capítulo 1, versículo 18. Tem um princípio aí. Ele apresenta. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Isso é um princípio que ele coloca aí. Então, até o capítulo 3, versículo 20, ele vai explicar, ele vai trazer ilustrações, ele vai trazer outros ensinamentos, reforçando isso que o Mauro acabou de ler. Então é exatamente isso que nós vamos começar a entender agora. Agora, a pergunta, a gente vai falar aqui sobre essa questão do versículo 18 que diz: a ira de Deus se revela, mas a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão e etc. Mas o que fez necessária a revelação, a manifestação da justiça de Deus, e que Paulo fala no versículo 17, é a revelação ou a manifestação da ira de Deus. O que faz necessária a justiça, a manifestação da justiça de Deus, é a realidade da ira do próprio Deus. E Paulo trata essa questão nesta seção da carta. Todos os homens, sem exceção, não importa nacionalidade, raça, cor, posição social, estão debaixo de uma mesma condição diante de Deus. E é um Deus que nós já vimos que é santo, que é justo, que é reto, que nele não há pecado, que nele não há injustiça, como diz lá em Deuteronômio 32:4. Então, esta separação do homem de Deus, que é santo, justo, reto, imaculado, do homem, é literalmente o estado de morte. E esse estado de morte do homem, que é estar longe de Deus, separado de Deus, traz a necessidade de vida. E esta é a condição de condenação que demanda e traz a necessidade de uma absolvição gratuita de Deus. Essa absolvição gratuita de Deus, que é necessária porque o homem está morto por causa da separação de Deus, por causa do pecado, se chama justificação. Isso é justificação. A ira de Deus aqui não é um sentimento, como eu posso dizer, um sentimento desfreado, aquele sentimento apaixonado de alguém que fica irado por alguma coisa. Não é isso, não é uma vaidade a ira de Deus aqui. Como eu experimento, como você experimenta quando a gente fica raivoso ou irado por alguma coisa. A ira de Deus aqui está literalmente relacionada à sua repulsa contra o pecado. Contra todo o mal que o pecado traz. A ira de Deus é literalmente o castigo ou o juízo de Deus que está levando o mundo a ser consumado no juízo final. O juízo final relatado nas Escrituras, profetizado no Antigo Testamento, mostrado no Novo Testamento, principalmente em Apocalipse, a ira de Deus, ali no juízo final, é o ponto derradeiro ali do seu julgamento. É interessante. Existem pessoas na sociedade que não acreditam em um Deus que se ira ou em um Deus que tem raiva. Porque eles falam o seguinte: não. Deus é amor, entendeu? Deus é um Deus de paciência. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus de longanimidade, de compaixão. Deus é um Deus de paz. Como pode você falar que Deus é um Deus que se ira, que Deus é um Deus que julga, que Deus é um Deus que vai trazer juízo? Ora, eu estou falando de um Deus que eles estão certos. É um Deus de amor, é um Deus de paz, de paciência, de benignidade.
Mas às vezes eles se esquecem de dizer que Deus é um Deus de santidade, e Deus é um Deus de justiça, e Deus é um Deus de, que se ira por causa do pecado, etc, etc. Porque tudo isso faz parte das características de Deus. Agora, o que causa a ira de Deus? Bom, nós já vimos que o que causa a ira de Deus é o pecado. Jeremias fala sobre isso no capítulo 21, versículo 12. Alguém abra, vamos ler. Jeremias capítulo 21, versículo 12. Alguém abre e leia, por favor. Jeremias capítulo 21, versículo 12. Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor: administrem justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor, senão a minha ira se acenderá e queimará como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito. Exatamente. As pessoas muitas vezes esquecem dessa questão da ira de Deus, né? Essa semana eu li um post, um tweet, na verdade, não é tweet, é um... Agora eu não sei como é que chama, porque mudou o nome da aplicação lá, do aplicativo, do app, onde a pessoa falava que Deus é um Deus sanguinário, que o Deus judeu, é um Deus sanguinário que sempre matou e tudo mais, né? Eu falei, caramba, que a pessoa falava que quando ela leu o Antigo Testamento, e leu 2 vezes, ela só viu sangue e um Deus sanguinário. Eu falei, não compreendeu nada de Deus. Nada, literalmente nada. Porque Deus é um Deus que trata a sua criatura do ponto de vista de um criador. E é um Deus que se ira, que se indigna com a injustiça e com o pecado. A partir da hora que existe a santidade, ele exige a santidade, a separação, ele exige certas condições. E o povo de Israel se esquecia disso, se esqueceu disso, até hoje se esquece de quem é Deus. E sofrem as consequências de um monte de coisa nas revelações das Escrituras. Agora vamos ler Efésios 5:5. Alguém leia, por favor. Versículo 5. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. A ideia do texto aí é fazer referência àquele que vive no pecado. Ou seja, aquele que não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que é idólatra, que é imoral, que é isso, um monte de coisa assim, e vive nessa prática. E aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz expressamente que a ira de Deus é contra toda a impiedade e perversão dos homens. Aí em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz de forma muito clara: contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus é contra isso, contra toda a impiedade e perversão dos homens. Nós vamos evoluindo aqui, vocês vão achar algumas coisas interessantes. E eu quero que enquanto nós estivermos falando sobre essas questões, você faça um paralelo com aquilo que você vê hoje. Olha para a sociedade. Olha para o que tem acontecido na sociedade. Olhe para as características. Olhe para as pessoas, para os grupos, para o que tem acontecido no nosso meio, enquanto nós estamos estudando essas passagens aqui sobre Romanos, no livro de Romanos. E preste atenção nisso. A ira de Deus, ela se manifesta contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E nós vamos entender isso. A palavra impiedade traz aqui a ideia de um pecado na esfera da relação nossa para com Deus. Nós temos uma relação impiedosa para com Deus. Eu digo nós, a raça humana, né? Em si, uma relação impiedosa. Nós não temos nós não temos o temor necessário, nós não temos a reverência necessária para com Deus. E a impiedade aqui denota esse pecado, traz a ideia desse pecado para com Deus. E quando fala da injustiça, está falando aqui literalmente da esfera horizontal, sim, com relação dos homens. Nós somos injustos com relação aos nossos pares. Somos injustos com relação às pessoas que estão à nossa volta.
O que o apóstolo Paulo entende por estes dois estados pecaminosos, que é a impiedade e a injustiça, porque esses dois estados, a impiedade e a injustiça, são estados de pecado. O que ele pensa, o que é isso? O que Paulo tem em mente, mas o que é para Paulo, nas escrituras reveladas por Deus a ele, esta impiedade ou este pecado, ou esta injustiça? Vamos ler versículos 21 a 32. Nós vamos ler, mas depois nós vamos passar por eles, tá? Só para vocês entenderem aqui o que Paulo tinha em mente. Versículos 21 a 32. Todos acharam aí? Muito bem. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizem-se sábios, tornando-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo semelhanças de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adotaram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, e é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, quando nós lemos sobre impiedade e injustiça, Paulo, desses versículos de 21 a 32, classificou. Ele colocou uma lista de um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas vamos passar por esses textos então. Deter a verdade pela injustiça é reprimir essa verdade. Porque a palavra deter aqui é guardar, é sufocar essa verdade, é impedir o livre desenvolvimento desta verdade. Isso é deter a verdade. Então, eles detêm a verdade pela injustiça. Eles guardam, eles escondem a verdade. Paulo diz que a ira de Deus se revela. Ou melhor, né? Como no sentido do original, nas Escrituras, diz que a ira de Deus está continuamente sendo revelada, continuamente sendo mostrada. No original dá essa ideia mesmo, é um gerúndio que tem lá, mostrando a ideia de continuidade em si. O efeito da ira de Deus contra todo o pecado naturalmente é o castigo. Todo o efeito de Deus contra o pecado é o castigo. Seja ele como for, e seja ele qual for, e não tem como. Eu vou frisar isso aqui, tá, gente? Não tem como ninguém dizer o que é castigo de Deus na vida de alguém. A pessoa pode estar passando por alguma coisa que é castigo de Deus e ela não sabe. Eu posso passar por um castigo de Deus e eu não saber.
Assim como outras pessoas podem estar passando por lutas e dificuldades e não ser castigo de Deus, é simplesmente lutas e dificuldades e provações que existem para crescimento na vida ou não. Né? Então, ninguém pode virar para você e falar, ah, você está assim porque Deus está te castigando. Como que ela sabe que Deus está te castigando? Baseado em quê que a pessoa fala que Deus está castigando alguém? Nós não conseguimos ter esta habilidade, nós aqui, criaturas, saber o que está na mente do Criador. Né? A única coisa que sabemos é o que ele deixou revelado na Escritura. E o castigo é a pena que Deus impõe para o pecador. Qual é o castigo do pecado? É a morte. Nós já lemos isso. Olhando para o futuro. No desenvolvimento dessa tese de Paulo, que Paulo colocou aqui, ele ensina que esta manifestação da ira, ou esse mover da ira de Deus, consiste no agora, não é algo que vai acontecer no futuro. Que a manifestação da ira de Deus é algo que está em progresso em si. Porque Deus entrega, ele usou essa palavra mesmo, entrega ou entregou os pecadores às suas próprias concupiscências. Versículo 24 nós lemos isso. Essa entrega já é um castigo. Deus entregou os pecadores às suas paixões infames. Versículo 26. Isso já é um castigo. Deus entregou os homens a uma disposição mental reprovável. Versículo 28, né? O que vem a ser disposição mental reprovável? Você já parou para pensar nisso ou não? O que você acha que é uma disposição mental reprovável? Seria a forma de ver as coisas erradas como corretas hoje em dia? Isso é uma forma. Talvez seja uma característica já de uma mente nessa característica, né? Reprovável. Essa disposição, né? Talvez seja isso mesmo. O que mais, né? Ô, pastor, Oi. a disposição, né, é uma tendência quando você já se dispõe, predispõe, por exemplo. Uhum. O ser humano sem Deus, longe desse Deus santo, que a santidade de Deus, na sua característica de santo, não consegue, vamos dizer assim, coadunar com tudo que se diz pecado. Então, essas pessoas que se rebelaram contra Deus através da impiedade aí, eles tiveram a mente reprovável e eles têm a disposição, Deus entregou eles, e agora eles, nessa situação que eles estão, eles têm essa predisposição ou essa disposição mental reprovável, ou seja, tudo que eles pensam, tudo que ele faz, sem esse Deus, sem ele se achegar a esse Deus, ele só vai tender a coisas erradas. Essa é a minha colocação, não sei se estou correto. Ok. Faz sentido, faz sentido. O que mais? Mais alguém? O que é uma disposição mental aprovável para Deus, né? Eis a pergunta. Eis a pergunta, né? Em si. Mauro levantou a mão? Diga, Mauro. Então, aqui eu estava vendo um comentário na Bíblia de MacArthur, ele fala que reprovável traduz uma palavra grega que significa não passou no teste, muito usado para descrever metais inúteis, sem valor, descartados por terem muita impureza. Deus provou os pensamentos do homem e viu que eram inúteis e sem valor. Aí ele cita Jeremias 6,30. Exatamente. Exatamente. Reprovável é aquilo que não passa no teste. É literalmente isso. Né? Ou seja, uma disposição mental reprovável. Tudo aquilo que a pessoa tem na mente, e quando fala na mente, no coração, as coisas estão ligadas, né? São coisas que Deus não passa no teste da santidade de Deus, não passa no teste da justiça de Deus, não passa no teste de Deus. E é justamente por isso, e você vai entender por que Paulo traz a solução e qual vai ser a solução para que o homem consiga ter uma mente aprovável diante de Deus.
Mais à frente dos textos você vai entender. Deus ele apresenta a solução. Qual é a solução? Nós vamos entender. Mas a raça humana em si, o ser humano em si, depois do pecado, ele já estava desse jeito. Deus entregou o homem a essa disposição quando o homem pecou no Éden. E ali ele se fez morto em seus delitos e pecados. Ali o homem começou a pensar no que queria, a fazer o que queria, independente de Deus. Sei lá o que quer dizer Deus. Olha para a sociedade hoje, como você enxerga a sociedade, eu não digo a sociedade toda, lógico, né? Como você enxerga hoje facetas e grandes grupos na sociedade, como que eles veem Deus? Como que é a mente deles? A destruição total de tudo aquilo que faz referência a Deus ou que se diz justiça de Deus. Né? Se Deus ama a família, a sociedade quer destruir a família. Se Deus ama a criança, a sociedade quer destruir a criança. Então, eu estou só colocando aqui alguns exemplos até exagerados, né? Mas olha para a sociedade e você vai entender o que é uma sociedade entregue a seu próprio destino reprovável, baseado na sua mente reprovada, por causa das consequências do pecado. Uma sociedade que se inflama com pessoas entre si, como diz o texto, que tem paixões esquisitíssimas, como diz o texto, uma sociedade onde está normalizando o anormal. E alguém pega e diz, mas o que é normal? Tá vendo? A partir de uma mente reprovável que existe, logicamente, aquilo que aquela palavra básica de tudo quanto é mente reprovável tem para todas as coisas, relatividade. Não, tudo é relativo. A partir do momento em que tudo é relativo, pessoal, não existe absoluto. A partir do momento que não existe absoluto, se pode tudo, desde que eu ache certo. Vocês entenderam? É a consequência natural. Imagina a raça humana como estamos, caminhando a largos passos desta forma e sempre caminhando dessa forma. Isso não é novo, tá, gente? Sempre caminhou dessa forma. Este juízo de Deus, e é um juízo de Deus ter entregue os homens desta forma, ter entregue a humanidade desta forma, já é um juízo de Deus porque eles estão se destruindo, a humanidade se destrói com isso. E esse juízo de Deus terá o seu final no juízo de Deus. Alguém abra Romanos capítulo 2, versículo 5, por favor. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Exatamente. O que o Senhor está colocando aqui tudo bem, teimoso, tal, seu coração obstinado aí, ou seja, pecaminoso, obstinado por fazer o mal, etc. Está acumulando ira contra você mesmo. Por quê? O dia da ira de Deus, essa referência, gente, dia da ira de Deus, é justamente fazendo referência ao trono branco, o dia do julgamento. Porque ele fala aqui, quando se revelará o seu justo julgamento. Quando vai ser o justo julgamento? No dia da ira de Deus. Quando é esse julgamento? No dia do juízo final. Está escrito lá em Apocalipse. Coisa está ligada à outra. Então aqui mostra a severidade de Deus diante do pecado. Para Deus, o pecado ou o mal não é algo passageiro e sem importância. Para Deus, é algo que está sendo levado em consideração e terá o seu julgamento final no dia da ira. Agora, entendemos aqui um pouco sobre essa questão da ira. Agora, o apóstolo Paulo ele passa a ampliar esse tema. Né? Ele passa a detalhar um pouco mais, mostrando mais detalhe sobre essa ira. E nós podemos ver o resultado que segue por causa da ira que vem diante dos homens.
A ideia da ira de Deus nunca se perde de vista no resto da epístola de Romanos. Em todo tempo, Romanos ele lembra os seus leitores, ele nos lembra sobre a questão da ira de Deus. Em todo tempo, em toda a epístola. Paulo fala sobre acusação aos gentios, e tanto os gentios quanto os judeus são igualmente pecadores e igualmente estão sob a ira e o justo juízo de Deus. Paulo ele coloca os gentios, gentil, torna a repetir, todo aquele que não é judeu, nós nos incluímos nisso, né? E o judeu. Então Paulo ele coloca todo mundo dentro do mesmo saco de estopa aqui. E ele sacode esse saco e fala, todos vocês, todos, sem exceção, estão debaixo, igualmente debaixo da ira e do juízo de Deus. O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo quer dizer é que todos vão passar por isso. Paulo faz a primeira aplicação ao caso dos gentios. Primeiro ele fala aos gentios, do capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 32. E depois, do capítulo 2 até capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8, ele fala sobre os judeus. E depois, do capítulo 3, versículos 9 até o 20, ele fala da humanidade inteira. Então ele estrutura seu raciocínio desta forma. Então, vamos falar sobre os gentios, ou seja, sobre nós, todos, que não são judeus. Alguém lê o versículo 19 e 20, por favor, do capítulo 1. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, o que Deus lhe manifestou. Pois, essa até 19 e 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Muito bem. A primeira coisa que nós notamos aqui é o fato de que os gentios, ou os pagãos, ou todos aqueles que não são judeus, conhecem a verdade de Deus. Você compreende isso? Você acredita nisso? Você acredita que todos conhecem a verdade de Deus em si? E o versículo 19 diz, portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Veja só, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Caramba, o que o texto está dizendo aqui é que todo mundo, toda a humanidade, ou todo mundo aqui, conhece Deus de alguma forma? Como assim? Existe uma quantidade enorme do conhecimento de Deus que todo homem, somente pelo fato de ser criada a imagem de Deus, leva dentro de si mesmo. Quando nós olhamos para esse texto no grego, lá nas línguas originárias, das escrituras, o texto dá a ideia de que dá a ideia da seguinte maneira. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, quando fala entre eles, o em eles ou dentro deles é manifesto. O texto ele poderia ser lido da seguinte maneira, porque o que de Deus se pode conhecer é em ou é dentro deles manifesto. Ou podemos ler da seguinte maneira, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto dentro deles ou dentro deles é manifesto. O que é interessante é que essa palavra em eles ou dentro deles dá essa ideia de que Deus deixou na sua criação, que é a imagem e semelhança dele, impressões digitais dele mesmo, ou seja, da sua existência. Da sua própria existência. Alguém levantou a mão? Pode falar, Abimael. Pastor, seria então
aquela centelha divina que chama de Imago Dei, que nós temos mesmo, tem essa centelhazinha, e a gente sente falta da conexão com esse Deus Criador e Todo-Poderoso. Existe um vazio em todo ser humano que ele consegue preencher ele e só vai conseguir vislumbrar ele quando ele tiver com esse contato com Deus, e através disso ele consegue ver esse Deus em toda a criação, em tudo que Deus se manifesta para nós. É isso mesmo. É isso mesmo. Você imagina que quando Deus criou o homem no Éden, a raça humana no Éden, Adão e Eva, Deus ele soprou nas narinas. E ali ficou a impressão digital de Deus. Toda a criação de Deus, estou falando da criação que é a imagem e semelhança. Não estou falando do cachorrinho de casa, ou do gatinho, ou dos animais do campo. Estou falando daquilo que é, ou daqueles que são, a imagem e semelhança de Deus. Daquele que é a expressão mais correta, porque Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus e nós herdamos isso. E essa impressão digital, né, essa assinatura de Deus na sua obra, ficou impressa. Seria como aquele cara que printou o quadro e fez a sua assinatura ali, marcou. Não tem jeito. Então, sim, é isso aí mesmo. É essa centelha aí que você exemplificou aí. Pode falar, Mauro. A própria lei moral, né? O homem tem dentro de si assim a certeza de verdades absolutas, né? Assim, não tentam induzir o relativismo, mas a verdade absoluta está dentro do homem, porque é uma das demonstrações da existência de Deus, da marca de Deus em nossa vida, é a gente saber que existem absolutos, alguma coisa que Deus codificou em nós, deixou em nós esse discernimento do que é verdade, do que é bom e do que é mal. E por aí eles querem relativizar esse conceito, que é absurdo, né? Não existe nada relativo, né? Nada pode ser relativo. Se você dizer que nada, tudo pode ser de qualquer maneira, a própria afirmação ela se autocontradis, né? Ela é absurda. Então, a existência de verdades absolutas é uma das marcas assim flagrantes da presença do Senhor aqui conosco, né? A marca de Deus conosco, né? Se você olhar, exatamente, se você olhar, por exemplo, para a história da humanidade, você não vai ver nenhum grupo étnico ou nenhuma etnia, seja lá o que for, você não vai ver grupos sem adoração em toda a história da raça humana. Desde que o homem é homem, sempre existiu a necessidade de um divino. Sempre existiu a necessidade de um Deus. As leis morais existiram em toda a história. Sempre existe. A questão, por exemplo, de tirar a vida, de assassinar, tal, essas coisas, sempre existiu, né? Em todos os povos. Até os bárbaros tinham as suas leis implícitas na sua moral. Enfim. Mas o que eu quero dizer é a questão religiosa. Todo ser humano tem uma questão religiosa, por mais ímpio que seja, por mais ateu que seja, todos têm uma necessidade religiosa. Todos precisam adorar alguma coisa. Por quê? Por que todos precisam adorar alguma coisa? Você pode ir naquela tribo mais distante do mundo. Se você chegar naquela tribo, você vai ver que eles têm um culto de adoração a alguma coisa. Seja a terra, seja o sol, seja a lua, seja a água, seja o passarinho, seja alguma coisa, eles vão adorar. Eles têm que ter um Deus para adorar. A raça humana tem que ter um Deus para adorar. Em toda a história da humanidade foi assim. E ainda é. A grande pergunta é, quem é o Deus da humanidade hoje?
o qual a humanidade busca adorar? Você já para para pensar nisso ou não? Quem é o Deus? Alguém consegue chutar aí? Alguém poderia dizer para mim qual é o Deus da humanidade hoje? Né? Fala, Eu Mauro. acredito que é o próprio homem. Ele próprio, é o próprio Deus dele mesmo. Eu também acho que hoje o principal Deus da humanidade não é Moloque, não é XYZ que existe por aí afora. O principal Deus da humanidade hoje é o próprio egocentrismo. O homem se fez deuses, ou os homens se fizeram deuses de si próprios. Basta você olhar para o que acontece em volta. Onde a primazia de toda a criação não é mais o Criador. É o próprio homem. O homem tomou o lugar do Criador. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Agora, e o que se chama, o que o apóstolo chama de o que de Deus se pode conhecer? Se nós temos uma assinatura de Deus dentro de nós, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso nos impulsiona a de alguma forma, buscar um divino, o que é esta revelação, né, de Deus em si? Ou o que de Deus se pode conhecer? A que se refere a que de Deus se pode conhecer? Quando acorda a consciência e o homem olha para si mesmo, quando se vê em toda a sua insignificância, porque nós somos insignificantes no meio de um universo tão grandioso que nós vivemos. Né? Certa vez eu ouvi o Cortella falando que como pode alguém ser arrogante sendo uma poeira tão minúscula no universo tão grandioso que existe. Né? E ele tem razão. Ele tem razão. No meio de um universo que é misterioso, grandioso, insondável, quando alguém se dá conta de que ele não é o seu próprio criador, nem o seu próprio dono, logo, então, de forma instintiva, surge então na mente a ideia de que ele depende de um poder superior. Quando alguém cai em si e percebe que essa pessoa é pequena, de que existe algo maior, muito maior, no universo gigantesco, estrondoso, e essa pessoa compreende que existe algo superior, essa pessoa ela percebe que ela depende de algo mais. Essa pessoa percebe que depende de algumas outras coisas, de algo superior, de um poder superior, de que há um ser sobrenatural e que esse sobrenatural deu origem. E que controla o destino, controla todas as coisas. E então essa pessoa vai olhar e vai falar, beleza, então eu vou servir a esse ser superior. Isso é o que alguns chamam de o sentido natural da divindade. E é exatamente por isso que eu disse para vocês agora que tudo quanto é a história da humanidade, de povos, nós encontramos eles adorando deuses. Porque eles encontram esse sentido. Eles encontram a necessidade de adorar. Eles encontram a necessidade de buscar. Só que eles vão buscar a criatura e não o Criador. Eles buscavam a criatura e não o Criador. Pessoal, vou parar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar. Porque bem, Deus abençoe e tenha um excelente restante de semana.